Bom, então a gente vem aqui com o primeiro texto da nossa atividade, que é uma biografia da Ruth Rocha, tá? Lembrando que é biografia, biografia é um texto sobre a vida de alguém. Pode ser a autobiografia, que a pessoa escrever sobre ela mesma, ou uma biografia é alguém escrever sobre outra pessoa. Então aqui alguém escreveu sobre a Ruth Rocha. E aí nós temos as atividades. Vocês vão ler o texto e vão começar a responder. Então a primeira questão é o gênero, qual gênero que ela qual gênero que se refere. Vocês vão observar, já está lá no título do texto, essa daqui é só responder de acordo com o título do texto. Depois vai perguntar, o texto apresenta quantos parágrafos? Então vamos retomar o que é parágrafo, porque tem gente que às vezes já esqueceu. Parágrafo, pessoal, é esse conjunto aqui, ó, de frases que ele tem um recuo, ou seja, um espacinho, começa com letra maiúscula, e aí tem vários aqui no texto. Então, ó, se você começar a contar, você vai ver, ó, 1, 2, 3, 4, todo o recuo que tem, que começa com letra maiúscula, a gente pode considerar um parágrafo. Então, vocês vão contar quantos tem e vão responder a questão lá embaixo, certo? Depois, nós vamos responder a número 3, que é assim, ó, de acordo com o texto, a obra mais conhecida da Ruth Rocha é, vocês vão ter que ler lá e descobrir, tá? Vão ter que olhar o texto para descobrir qual foi a obra mais conhecida. Depois, ela escreveu em 1988 uma obra, e é sobre o direito de quem? Direito dos animais, escritores, crianças, idosos. Então, vocês vão ler lá o texto para tentar descobrir, certo? Na número 5, tá perguntando qual ano que ela publicou esse primeiro livro dela. Então, tem várias possibilidades. Essa resposta eu acredito que esteja no começo do texto, no primeiro, segundo ou terceiro parágrafo, tá bom? Então, vocês vão ter que dar uma lidinha para olhar de novo e descobrir, certo? Bom, depois vem vem um outro texto, tá? Um texto curto que está falando sobre uma curiosidade, né? Então ele fala sobre os bichos, preferem ficar em turma. Então vocês vão ler o texto e vão descobrir para que serve esse texto. Esse texto aqui vai ensinar vocês uma brincadeira. A gente vai ler esse texto e a gente vai dar risada, vai divertir? Ou ele está fazendo um convite para a gente ir a algum lugar, ou ele está informando sobre alguns hábitos, ou seja, sobre algumas coisas. Então vocês vão ver que tipo de texto que é e o que ele está ensinando a gente, certo? Depois aqui a gente vai ver que tem, ó, colocando as palavras na ordem alfabética. Como que eu coloco as palavras em ordem alfabética? A gente vai olhar sempre a primeira letra de cada palavra e vai tentar lembrar da ordem do alfabeto. A, B, C e ver qual vem primeiro. Qual é a resposta certa que todas as palavras estão certinhas na ordem do alfabeto, tá bom? Aí na número 8, no trecho deles, quando eu falo deles, recebemos carinho, a palavra dessa... Quem é deles? É os bichos? A turma? Então o que dá pra fazer? Dá pra você voltar no texto e a hora que tá escrito deles, você substituir. Então aqui, ó, deles, recebemos carinho, a gente vai ter que ler antes para saber de quem está falando, para eu descobrir quem é que é esse deles. Então tentem ler. Quem tiver um pouquinho de dificuldade pode me chamar no particular, que eu ajudo a resolver essa questão, tá? Voltando lá então a 8. Agora tem uma tirinha, certo? E aí vocês vão olhar a cara do moço aqui. E aí a pergunta é, essa cara que ele fez, né, essa expressão que ele fez é o quê? Acanhado é uma pessoa o quê? Envergonhada. Então ele está envergonhado. Aterrorizado, né, com medo. Decepcionado, né, quando a gente fica triste, decepcionado. Ou estressado, nervoso. Então qual dessas alternativas que responde essa expressão dele? Depois a gente vai tentar separar a sílaba aqui, ó. Lembrando que a gente não pode deixar dois R's juntos, nem dois S juntos. O NH tem que ficar junto com a sua vogal. E o decepcionado aqui tem que tomar cuidado, porque o P e o C eles têm que separar. Então vocês tentem fazer, se não conseguir também pode me mandar foto que a gente corrige juntos, certo? E o último, que é a produção de texto, que eu preciso que todo mundo faça, ok? A produção de texto é o seguinte, é uma biografia. Então, ó, agora mãos à obra, chegou a sua vez de escrever sua autobiografia. Você vai escrever um texto sobre você mesmo. Como? É só a gente seguir esse roteiro aqui, ó. Comece apresentando e escrevendo o seu nome completo, o local e a data na onde você nasceu. Tem que perguntar para alguém na sua casa, se você não sabe. O nome dos seus pais ou quem mora com você. Aí você pode usar verbos na primeira pessoa. Como assim, ó? Eu sou,
eu vou, eu gosto, eu estou, sempre na primeira pessoa, ou seja, eu. Então vocês vão escrever um texto falando sobre vocês, tá? Então sempre no texto você tem que estar escrevendo eu sou assim, meu nome, entendeu? Também se tiver alguma dúvida é só me chamar. Narre os fatos importantes da sua vida. Por exemplo, quando foi uma viagem legal, qual o lugar mais legal que você já passeou, se você gosta da sua escola, quais as preferências ou gostos que você tem por brincadeiras, comidas, brincadeiras, jogos, enfim. Tudo isso você pode estar colocando no texto, que é uma coisa sobre você. E depois você tem que pontuar, organizar os parágrafos, lembra que a Pro explicou? Recuo na linha, letra maiúscula, certo? Pode ler e se quiser mandar para eu olhar, pode mandar, é para o dar uma olhada, corrige e devolve se precisar fazer alguma correção, aí eu envio para vocês, tá bom? Aí, olha, no final, quando você me mandar, eu vou dar uma olhada, se der tudo certo, eu retorno para vocês, olha que legal. Vocês podem colocar um título e fazer um autorretrato, ou seja, vocês podem desenhar vocês mesmos, ok? Eu vou ficar esperando vocês me mandarem, tá? E aí eu já passo logo mais o próximo vídeo de matemática, ok? Obrigada!